esse é o corte do CCM Cast, um podcast que a gente grava aqui semanalmente no CCM. O link do episódio completo está na descrição, o link para os outros cortes também. Então se inscreve no canal, deixa seu like e aproveita o corte aí. Valeu! O dado estruturado, geralmente, seguindo a parte do CRM, do sistema, por exemplo, que você pede qual que é o banco, qual que é o sistema que usa, quantos funcionários tem, quantas unidades tem, são fatos. São fatos que geralmente o sistema ele pede para depois você criar alguma inteligência em cima disso. Aonde que entra a percepção das pessoas que têm contato com esse cliente? Percepções que não são tão sólidas assim, mas tipo... tangíveis, né? Não é um negócio tão tipo, é isso, o cara tá puto, sei lá. Uhum. Como que faz essa tradução de uma percepção que o Renato teve numa ligação com o cliente para concordar com a mesma percepção que o Baldu teve com essa mesma pessoa quando estava atendendo um chamado dele? Existe isso? Ou isso ainda é uma coisa um pouco mais além? Isso é muito legal, porque a gente está começando a discutir já um pouco da fronteira de onde a gente está chegando com os dados. Sim. Tá? Então, uma inteligência artificial, uma linguagem natural, porque tem algumas ferramentas que você pode fazer isso. Vamos falar que ali dentro do dado você pode criar um campo. Qual é a percepção? Percepção boa, ruim ou péssima? Você já sabe que alguma coisa tem ali. Já colocou algum tipo de percepção pessoal. Ou mesmo dentro de um texto. Vou escrever um texto de todo o acontecimento, do que o cliente falou. Você pega esse texto e começa a minerar ele. O text mining, que tanto fala. Palavras padrão. Palavras padrão. Se tem mais palavras negativas, se tem mais palavras positivas. E aí você começa a trazer esse feeling para dentro de um modelo. É aí que a inteligência passa a ser próxima de um humano, né? Você passa a ter percepções que hoje em dia a máquina, em tese, não tem. Eu tô falando bosta. Não. É real, porque você imputa as variáveis. Gente, pode rir. Isso aqui não é conversa com Bial. É que assim, aqui, né? Você não vai fazer... A máquina não vai estar totalmente... Se ela não treinar que aquilo é uma coisa boa, que aquilo é uma coisa ruim, você só jogar os dados em cima dela... Ela não vai saber o que fazer com o dado. Vai saber o que fazer. Então, você tem uma modelagem por trás, você tem que fazer uma estrutura com que ela esteja aprendendo com aquilo. Aí ela começa a ter um pouquinho daquele feeling. Não é completo, a gente ainda está longe disso. Nosso poder computacional para quantidade de dados, né? O que a gente usa no dia a dia, né? Não estou falando de grandes computadores quânticos aí que estão querendo desenvolver. Então ainda não é uma coisa tão usual no nosso dia a dia. Então Sim. Ainda vai levar um processo, vai levar um avanço da tecnologia, vai levar mais estudo por trás Entendi. Ainda disso. Mas dá para você começar a mapear. A pensar nisso, passo, né? Exato. Isso me traz para uma questão que eu sempre quis saber, que eu acho que foi até... Eu não sei, eu acho que foi você que me falou uma vez que é melhor ter um dado desestruturado do que não ter dado nenhum. Concordo. Como que funciona a tradução de um dado desestruturado pensando assim, o campo de anotações no sistema? É um campo aberto que você pode escrever o que você quiser. Como que você compila isso? E agora uma pergunta pessoal minha, besta, que eu sempre tive curiosidade disso. Como que você compila aquilo e transforma aquilo em alguma coisa? Porque eu sempre tive a impressão, e é uma coisa pessoal minha, de que, aquilo lá eventualmente é para uma consulta minha ou de alguém que eventualmente assumir esse cliente e quiser ver alguma coisa que eu coloquei ali. Mas isso é possível transformar isso em um gráfico? Um dash? Hoje, né, esse ferramental, né, esses algoritmos mais novos, essa questão do text mine, ele te permite fazer esse mapeamento. Então, hoje você consegue pegar todos os comentários dentro de uma publicação do Facebook, joga isso dentro de um banco de dados não relacional, né, um MongoDB da vida, um Cassandra, e você começa a fazer o text mine. Aí você começa a falar, tantas palavras foram negativas, tantas palavras foram positivas. Pronto, você tem um dash. Positivo ou negativo?
você conseguiu, de alguma forma, estruturar esse aquilo. dado. Então, assim, tem alguns ferramentais que você pode utilizar mesmo em dados não estruturados. A questão é, aí, como eu falo, é aplicação no dia a dia. Não é todo mundo que vai conseguir coletar esses dados, não é todo mundo que vai ter conhecimento desse algoritmo. Então, assim, é algo que está avançando, mas ainda não é difundido, tá? Então, assim, tem maneiras? Tem, mas você vai falar que é fácil fazer? Não, não é fácil fazer. Isso é uma coisa que depende mais da ferramenta ou de quem está configurando a ferramenta? É que, no caso aí, não vai ser nem A ferramental. gente está falando um negócio meio BI, né? BI para entregar Vem vários processos aí no meio, Eu né? acho De que o coleta BI é o de final dados. nesse caso, né? O BI é o final. Você tem vários processos aí no meio. Como que eu vou coletar? Eu vou fazer, porque imagina para você pegar todos os comentários, o Facebook não te dá de bandeja dentro do banco de dados. Você precisa montar um algoritmo que é como um robozinho que fica lá copiando do comentário, colando no banco de dados, copiando do banco de fazendo ele está rodando ali. Então, já é um algoritmo complexo. Segundo, você está com os comentários. Eu coloquei isso dentro do banco de dados. Também já é complexo colocar no banco de dados. Depois você vem com a questão do text mining. Você precisa criar um outro algoritmo para ler esses dados. Aí você precisa separar eles em dados estruturados. E aí, depois que você está chegando no BI, para mostrar a forma com que esses dados foram analisados. Então, assim, ainda tem um processo, né? É um negócio, é um processo longo.